Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo no livro dos Salmos. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 138. A semana passada nós vimos o Salmo de número 137, um salmo muito triste, em que as pessoas não encontravam motivos para adorar a Deus. E agora nós vamos ver um salmo que contrapõe tudo isso. Um salmo em que o salmista está alegre e explicando que ele adora a Deus em todos os momentos, que não importa as circunstâncias, ele estará sempre louvando ao Senhor. O título da mensagem é Celebrando os Feitos do Único Deus. Por que o único Deus? Porque não existe outros deuses. Deus Jeová é o Criador dos céus e da terra. Ele é o único Deus. E nós cremos que é uma trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que agem em conjunto. Que agem de uma forma uniforme. Ao ponto de o amor de Deus nos atingir através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Leiamos, irmãos. Nos diz assim o Salmo: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém. Este, irmãos, é mais um salmo de Davi. Este é um salmo de Davi. E como eu disse anteriormente, é um salmo alegre, diferente do Salmo 137. No Salmo 137, as pessoas estavam tristes porque haviam sido levadas cativas, penduraram as suas harpas dos salgueiros, diziam que não tinham motivos para adorar a Deus. Em contraposição a esse Salmo 137, vem logo em seguida o Salmo de número 138, pelo salmista Davi, que enfrentou inúmeros problemas, inúmeras batalhas, teve que viver fugindo, muitas das vezes do rei Saul, dos seus filhos, dos seus amigos, teve que fugir para terras dos inimigos, teve que se passar por louco, mas ele estava dizendo que ele tinha todos os motivos para adorar a Deus, para louvar a Deus. Ou seja, um homem que teve uma experiência profunda com Deus, um homem que passou por momentos críticos, difíceis, porém, reconhecia que ele tinha motivos para adorar a Deus. Ele, diferente daqueles anteriores do Salmo 137, que só estavam zombando e amaldiçoando, querendo a morte dos inimigos, Davi vem e faz um salmo maravilhoso de adoração. É lógico que esse salmo, irmãos, foi escrito bem antes do que o Salmo 137. Mas Deus é perfeito em tudo que Ele faz,
colocou justamente esse salmo tão lindo, logo depois de um salmo triste, um salmo em que as pessoas estavam ali dizendo que não tinham motivos para adorar a Deus. Aí vem, Deus coloca para nós o próximo salmo, um salmo alegre, um salmo onde o salmista está com o coração aberto para adorar a Deus e deixar algumas lições profundas também para nós. Eu confesso para os irmãos que todo salmo que eu estou lendo, irmãos, eu fico pasmo, porque a gente começa a estudar o salmo, a entender a profundidade do que Deus tem para nós. Eu fico abismado com cada coisa que o Senhor tem revelado a nós através dos salmos, irmãos. Coisas profundas e maravilhosas, lições que nós precisamos de aplicar no nosso dia a dia. Não pode ficar apenas no conhecimento intelectual. Ele precisa de transcender o conhecimento intelectual. Ele precisa de ser aplicado para que outras vidas vejam Deus em nós, para que nós possamos brilhar como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Quando vai ser esse dia perfeito? Quando estivermos no céu. Mas até lá nós precisamos cada dia mais e mais estarmos brilhando também. Que as pessoas vejam Deus se refletir em nós. Pastor, é possível? Toda a glória de Deus não. Mas que nós podemos refletir partes da glória de Deus, sim. Moisés chegou ao ponto de precisar de colocar no seu rosto ali, um véu, porque o rosto dele brilhava tanto que os homens não podiam olhar para ele, né, de tanta glória que havia em Moisés. Que nós possamos refletir a glória de Deus também, irmãos, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que tudo está conturbado aí fora. O mundo está vivendo dias de muita inquietação, mas nós precisamos de aplicar aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus e transformar esse mundo através da glória de Deus, porque as pessoas precisam de vir ao conhecimento. Nós só vamos ter um Brasil transformado, mudado, quando o povo reconhecer Deus. E nós precisamos de transmitir aquilo que nós aprendemos como igreja do Senhor, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos traz à tona, para que realmente nós possamos ter um mundo mudado e transformado pela palavra de Deus. Porque o que muda uma nação é o poder de Deus. O que transforma o homem é o poder de Deus. Não são as melhores cadeias do mundo, não são as melhores escolas do mundo, as maiores universidades, porque nós estamos vendo tantas pessoas com tanto conhecimento e mesmo assim as coisas só pioram. Mas quando uma nação se torna serva de Deus, as coisas mudam. Aí nós vemos verdadeiramente o que é o trabalhar de Deus, o agir de Deus no meio de um povo. E aí esse povo é próspero, esse povo é abençoado, esse povo tem uma mudança social profunda, porque só Deus pode mudar o coração do homem. A maldade que existe, só Deus para transformar. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 3, que nos diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Irmãos, o salmista inicia aqui o salmo numa profundidade, numa intimidade com Deus, dizendo: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Ele estava
interligado com Deus, ao ponto de dizer: eu te louvarei de todo o meu coração. Não havia restrições no coração do salmista quanto à adoração. Não havia dúvidas em seu coração se ele deveria ou não adorar a Deus por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, e aqui ele deixa bem claro o que estava acontecendo naquele momento. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Ou seja, mesmo que o povo de Israel por muitas vezes haviam deixado de adorar o verdadeiro Deus, haviam adorado a Moloque, Azera, Baal, Dagon e outros deuses, Davi estava dizendo: olha, eu vou adorar a ti, Senhor. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Não importa se as pessoas estão adorando a outros deuses, eu chegarei na presença de ti, Senhor. Eu chegarei na presença desses deuses e vou dizer que só tu és Deus. Eu vou reconhecer diante dos homens grandes e pequenos que só tu és Deus, Senhor. Não importa o que os outros façam, mas eu, Senhor, a ti adorarei, eu louvarei o teu nome na presença dos deuses. Ele estava afrontando aqueles outros deuses, fazendo como Elias fez. Ele estava ali afrontando aqueles outros deuses. Enquanto aquelas pessoas do Salmo de número 137 diziam: olha, nós não temos motivos para cantar, porque nós estamos numa terra distante, nós somos aqui escravos. Ele está dizendo: olha, Deus, na presença dos deuses da Babilônia, dos deuses do Egito, dos deuses dos assírios, dos deuses, ó Senhor, dos filisteus, dos amorreus, eu vou adorar a ti, Senhor. Eu, Senhor, te louvarei na presença de todos esses deuses. Davi havia tomado essa decisão, custe o que custasse, ele iria se opor a todos aqueles que adoravam os outros deuses, porque eles sabiam que eram deuses falsos. Mas ele tinha o conhecimento do Deus verdadeiro, e ele tomou a posição: eu vou reverenciar ao único Deus, eu vou reverenciar esse Deus que é soberano nos céus e na terra, e a ele eu vou adorar, eu vou louvar na presença dos deuses. Você quer adorar a Dagon? Mas eu vou adorar ao Deus dos deuses, e eu vou reverenciá-lo. E não era em qualquer lugar, na presença daqueles deuses. Na presença daqueles deuses. Ele não estava lá intimidado, ele não estava prostrado, nem derrotado, por estar vivendo momentos de adversidade, mas ele estava firme na convicção de que ele servia um Deus que era verdadeiro. Ele havia presenciado um fato. Ele sabia de um fato muito importante. Certa vez pegaram a arca e levaram para o fronte de batalha contra os filisteus, e o povo de Israel perdeu a batalha. Porém, ao ter a arca sido levada para a terra dos filisteus, quando ela foi colocada dentro do templo de Dagon, o pseudo-deus filisteu, aconteceu algo extraordinário. Diz-nos a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 5, dos versos 1 ao 4. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de
Ebenezer para Asdote e colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdote se levantou na madrugada no dia seguinte, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram a Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Só que agora a coisa estava pior. O quadro da primeira vez estava caído, levantaram, mas dessa vez a coisa estava pior. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Davi tinha consciência do que havia acontecido com o Deus dos filisteus. Ele precisou de se prostrar diante da arca do Senhor, aquilo que representava a glória de Deus. Por isso Davi não tinha medo de dizer na presença dos deuses: eu te louvarei, Senhor. Muitas das vezes nós como cristãos nos calamos diante de algumas situações. Nós não precisamos nos calar, irmãos, nós temos que abrir a nossa boca e adorar a Deus. E dizer para as pessoas: olha, só Deus é o Deus verdadeiro, só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele regenera, só Ele transforma. É só o nosso Deus. E às vezes nós nos calamos em determinadas situações, mas Davi estava convicto de que ele ia adorar a Deus na presença dos deuses. Irmãos, não tenha medo de dizer que o teu Deus cura. Não tenha medo de dizer que o teu Deus liberta. Não tenha medo de dizer que o teu Deus livra. Não tenha medo de... Fale desse Deus e do seu poder em tempo e fora de tempo. Pregue, insista com as pessoas. Falem do que é capaz o nosso Deus, porque Ele realiza coisas inimagináveis, impensáveis, improváveis. O nosso Deus realiza. Davi tinha essa convicção e não teve medo de dizer. Versos 4 e 5. Todos os reis da terra te darão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Olha, irmãos, Davi foi um homem de grande relevância no reinado de Israel. Foi um grande rei, um grande estrategista, um grande guerreiro, um grande líder. E irmãos, ele não era líder de pessoas boazinhas, não. Eu tomo conta de poucas pessoas no meu trabalho, e eu sei o quanto é difícil lidar com pessoas. Mas Davi foi bandidos, pessoas que a sociedade estavam marginalizados pela sociedade, estavam à margem da sociedade. Davi tomou primeiro esses homens para ser líder. E Davi foi um excelente líder. Teve alguns problemas e Deus deu capacitação para ele.
pessoas admiravam esse homem. Ele era o maior líder da sua época. E ele teria todos os motivos para escrever uma autobiografia. Ele teria todo o amparo para que ele escrevesse uma autobiografia, dizendo dos seus feitos, das suas realizações, das suas conquistas, dos seus amores, de como ele realizou os grandes feitos. Porém, Davi não estava preocupado em colocar o seu nome nos anais da história. Davi não estava preocupado em se autopromover, em se autoedificar, mas Davi estava dizendo: todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ele não estava se autopromovendo, mas ele estava dizendo quem era o seu Deus. Tudo aquilo que havia acontecido com ele só aconteceu porque Deus havia realizado. Olha, se eu matei leão, se eu matei urso, se eu matei gigante, se eu enfrentei 100 filisteus, se eu enfrentei exércitos, é porque Deus estava comigo. Eu quero engrandecer aquele que é digno, e os reis da terra saberão quem é esse Deus, e celebrarão os seus feitos. Vão saber quem é Deus e vão celebrar os seus feitos. Oh, irmãos, como é maravilhoso quando você vê um homem empenhado no reino de Deus, em glorificar aquele que é digno de toda honra e glória. Hoje, muitas das vezes, nós só vemos homens querendo a glória de Deus para si. Eu fiz, eu realizei. Mas que nós possamos ter essa postura de Davi. Olha, o meu Deus realiza, o meu Deus cura. Sabe por quê? Porque Ele já fez comigo. Aleluia. Quantos de nós temos experiência com Deus? Não nos calemos, irmãos, mas vamos espalhar sobre a face da terra quão grande é o nosso Deus, quão grandes são as suas maravilhas, quão grandes são as suas obras, quão grande é o seu nome, que é sobre todo nome, excede todos os nomes. A Ele toda honra, louvor e glória para todos sempre. Aleluia. Deus não divide a sua glória com ninguém. O profeta Isaías, no capítulo de número 42, e verso 8, diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, os outros deuses podem ter imagem, mas nós não temos nenhuma imagem aqui na igreja, né? Por quê? Porque o nosso Deus é Espírito. Nós não precisamos de nenhuma imagem para adorá-lo, para tocá-lo, porque nós sentimos o toque do Espírito Santo em nós. Nós ouvimos a sua doce e aprazível voz. Nós sentimos a sua mão nos abraçar no momento de dificuldade. Nós sentimos Ele nos guiar pelas veredas que nós passamos de morte. Nós não estamos sozinhos. Agora, que o nosso foco seja fazer que o nome dEle cresça. Que o nosso foco seja proclamar o nome dEle entre os grandes da terra, entre todos os lugares onde passarmos, que ali fique a marca do que Deus fez por mim e por você. Eu já enfrentei muitas dificuldades, irmãos, de afrontas, mas em todas elas eu não deixei de glorificar o nome de Deus. E eu sempre procuro todos os dias falar o que Deus faz, falar o que Ele realiza. E eu peço sempre ao Espírito Santo de Deus: Deus, me dê apenas uma alma por dia, pelo menos uma oportunidade de falar de Ti, Senhor. E Deus cria as oportunidades para engrandecê-lo, para glorificá-lo.
Não se preocupe, meu irmão, o que vão achar de você. Se preocupe com o que Deus acha sobre você. Se você é conhecido de Deus e Ele conhece você. Se você conhece a Ele e Ele te conhece. Aleluia. Davi era apaixonado por Deus. E ele desejava que os outros reis da face da terra também conhecessem a sua glória. Não se preocupe se você está deixando alguma marca na terra, se você está deixando algum legado, se o seu nome será escrito nos anais da história. Eu vou dizer uma coisa para você: maior do que estar nos anais da história é estar com o seu nome no livro da vida. Não tem coisa melhor para o homem, não tem coisa melhor para uma mulher do que ter o seu nome no livro da vida, ser reconhecido como filho e filha de Deus, aleluia. Não tem algo melhor do que isso na face da terra. Para o ser humano, isto é o que importa para nós. Verso de número 6: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Tiago, no capítulo de número 4, verso de número 6, nos diz assim: mas Ele concede graça maior, mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Davi, irmãos, o escritor desse salmo, teria todos os motivos para ser um homem arrogante. Por muito menos os homens já são arrogantes. Por pouca coisa, por ter um carro melhor, o camarada já se sente superior ao outro. Por ter uma roupa de marca, ele já se sente, né, melhor do que o outro. Imagine se fosse um rei. E um rei que é o seguinte, a palavra dele era: mata, mata, dá vida, dá vida. Era este homem com todo o poder, com toda a sua majestade. Ele, irmãos, era uma autoridade incontestável. Era uma pessoa que era temida pela posição dele. Mas ele não era arrogante, ao ponto de, quando ele falhou, ele reconheceu o seu erro e pediu perdão a Deus. Com todo o seu poder, com toda a sua pompa real, ele sabia que existia alguém que era soberano a ele. E ele temia esse Deus, ao ponto de não querer fazer o mal para os outros. E quando ele o fez, ele reconheceu o seu erro e pediu perdão a Deus. Ao ponto que no livro dos Atos dos Apóstolos, está registrado no capítulo 13 e verso de número 22. Depois de rejeitar a Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, olha, quem testemunhou? Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Irmãos, Deus coloca esse homem nessa posição, homem segundo o meu coração. Saul nunca reconheceu seus erros. Saul sempre tinha uma desculpa plausível somente aos olhos dele, mas ele não reconhecia o seu erro. Ele tinha uma desculpa preparada: olha, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa do povo. Ele nunca reconheceu seus erros. Quanto a Davi, eu fiz, eu sou esse homem realmente. Olha, eu errei, eu pequei. E Deus, irmãos, Ele tem compromisso com pessoas que são humildes. Se nós vasculharmos a palavra de Deus, olha, em Eclesiastes, em Provérbios, nós vamos encontrar sempre Deus falando do arrogante, contra o arrogante, e abençoando os humildes.
Nós vamos lá para o livro de Mateus, nós encontramos, nos Salmos nós encontramos. Então a palavra de Deus está recheada de palavras de bênção para aqueles que são humildes. Existem humildes em todos os níveis sociais, em todas as classes sociais. Davi, se fosse hoje, nós fôssemos classificá-lo, ele estaria na classe A+, mas era um homem humilde, um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos ser classificados como humildes. Não podemos ser arrogantes, irmãos, presunçosos, mas que nós possamos ter a característica de Cristo, que é a humildade, ao ponto de ele deixar toda a sua glória, se despir da sua glória e vir a essa terra como ser humano. Isso é a maior prova de humildade, maior prova que ele era manso e humilde. Verso 7: ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livra. Aqui, meus irmãos, nós encontramos duas promessas, e eu vou falar mais uma vez para a igreja. Não é porque somos servos de Deus que estamos blindados contra problemas. Não, nós estamos blindados diante de Deus. Ele nos protegerá até o fim, mas o fim é no momento dele, não no nosso. Agora, não precisa de andar preocupado, porque Deus preserva vivo, Deus nos livra. Eu quero que você tenha essas duas certezas nítidas na sua mente, que Deus nos preserva vivo e que Deus nos livra. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendeste a tua mão direita e me livras. A Bíblia também está recheada de promessas de livramento, de proteção, do cuidado de Deus. Salmo 33, 18 nos diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Amém? Salmo 121, versículos 5, 6, 7 e 8. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas. Esdras, capítulo de número 8 e os versos de número 22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Olha que caso interessante de Esdras. Esdras havia recebido autorização do rei Artaxerxes para sair de volta com o povo da Babilônia e retornar com os cativos para a cidade de Jerusalém. Uma caminhada longínqua, perigosa, irmãos, perigosa. Olha o que ele diz: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Ou seja, haveriam inimigos pela estrada, pelo retorno deles a Israel. Poderiam ser assaltados, mortos, poderiam sofrer ali muitas retaliações dos inimigos. Os judeus eram odiados, irmãos, como são até hoje, como são. Mas
Esdras diz que ficou com vergonha de pedir auxílio ao rei. E ele explica o porquê que ele teve vergonha de pedir auxílio ao rei. Não era porque era uma coisa, um desvio de caráter, uma falha, pedir auxílio ao rei, mas as palavras que ele tinha dito sobre Deus ao rei, o impediam dele pedir ajuda ao rei. Olha só, olha o que ele diz: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Ou seja, ele havia dito: o meu Deus guarda, o meu Deus livra, o meu Deus protege. Agora, eu disse isso ao rei, se eu vou lá agora e peço para ele: olha, eu preciso de soldados para nos escoltar, sabe o que ia acontecer? Espera aí, Esdras, você não me disse que o seu Deus livra e guarda? Você não me disse que a mão do seu Deus está sobre os que o buscam? E agora você me pede auxílio? Talvez o rei Artaxerxes não pensaria isso, mas alguém poderia soprar isso no ouvido dele, né? Mas aí a vergonha veio sobre Esdras. Por quê? Porque ele sabia quem era o seu Deus. Agora, se eu vou pedir ajuda, eu estou negando quem é o meu Deus. Esse era o grande motivo. Porque se ele temia verdadeiramente a Deus, como agora eu vou pedir socorro aos homens? Por isso, irmãos, que eu tenho um exemplo que eu sempre conto, que eu fiquei muito triste. Um irmão chegou para mim numa outra igreja e me pediu oração. Estava com muita dor de coluna. E quando eu ia começar a orar para aquele irmão, chegou um outro pastor e ficou ao nosso lado. E nós oramos por aquela pessoa que estava com dor de coluna. E quando eu terminei a oração, aquele pastor falou: olha, toma um medicamento tal, porque é bom. Irmãos, ou nós confiamos verdadeiramente em nosso Deus, ou nós envergonhamos o nome dele. Você quer ver outra situação? Seria aquilo que nós vivemos no dia a dia. Em vez de nós contarmos o nosso problema a Deus, pedir ajuda a Deus, nós às vezes vamos a um irmão, a um amigo, pedir socorro. Aí nós tiramos a honra que Deus teria para solucionar um problema, por nos tirar de uma dificuldade, por nos tirar de um problema financeiro, por nos tirar de uma enfermidade. Aquela honra que seria dada a Ele, nós tiramos a glória, nós ofuscamos essa glória, porque buscamos ajuda dos homens, enquanto Deus está dizendo para nós: confia em mim, eu estou contigo. Olha, eu te amparo, eu te socorro, eu guardo a tua saída e guardo a tua entrada. Oh, meu filho, confia em mim, confia nas minhas mãos, porque eu te livro, eu te guardo, eu te protejo, eu te preservo, eu dou a solução para a tua vida. Se você está em grande dificuldade nessa noite, entenda que o Espírito está dizendo para você: não ofusque a glória que Deus está preparando para a tua vida. Não peça ajuda para os homens, mas é meu amigo, peça ajuda para Deus, porque Ele vai te socorrer, Ele vai suprir a sua necessidade, Ele vai te curar, Ele vai te libertar, e o nome dEle será glorificado através da sua vida. Irmãos, Deus vai te surpreender com a ajuda que Ele vai te dar. Quando o profeta Elias foi usado para dizer que não choveria sobre a face da terra, Deus o envia a um ribeiro, e lá no ribeiro ele tomava água, e os corvos vinham alimentar ele. Deus enviava corvos para alimentar o profeta. Quando as águas se secaram daquele ribeiro, Deus pega Elias e fala: olha, Elias, vai até o rei de Israel que ele vai te alimentar. Foi isso, irmãos? Vocês estão entendendo? Vá até o rei de Israel que ele vai te alimentar. Não. Deus não manda ele procurar o rei. Deus manda ele sair da terra de Israel
e procurar por uma viúva de uma edomita, lá nas terras de Edom. Vai lá, porque eu vou providenciar o teu sustento na casa daquela viúva. Bom, se Deus diz, Elias foi para lá. Quando Elias a encontra, ela estava catando alguns pedaços de lenha, de pau, para cozinhar. A geladeira dela estava farta, a conta bancária dela estava sobrando dinheiro. Era assim a situação daquela viúva? Não. A situação daquela viúva era caótica. Ela tinha um punhado de farinha. O que é um punhado? É quando você vai lá no saco, tira aqui um punhado de farinha, né? É o que ela tinha. Um punhado de farinha e um pouco de azeite. Não eram litros de azeite, um pouco de azeite. E ela disse para o homem de Deus: olha, o que eu tenho é isso, é esse punhado aqui de farinha, esse pouco de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer, porque eu não tenho mais nada para comer. O homem de Deus vira para ela: mas Deus mandou eu vir aqui. Então é aqui que Ele vai nos sustentar. Deus faz coisas improváveis, coisas impossíveis aos nossos olhos. Deus não vai mandar um maioral da cidade te procurar, não. Deus vai mandar um pequenino te procurar, e Ele vai prover tudo o que você precisa. Aleluia. O profeta disse para ela: olha, faz conforme a tua palavra, só que você vai fazer uma coisa, você vai fazer um pequeno bolo para mim, para que eu coma. Com o resto você faz o bolo para você e teu filho, e não vai faltar o azeite, e não vai faltar farinha. E aquela mulher fez, e aconteceu conforme a palavra do profeta. Deus manda a providência da onde não existe condição. Deus cria daquilo que não tinha, daquilo que não existia. Deus multiplica, Deus transforma, Deus trabalha, Deus cura, Deus restaura, Deus restabelece. Ele é Deus dos céus e da terra, e não há nada impossível ao nosso Deus. Aleluia! Por isso, irmãos, que Esdras teve vergonha de pedir socorro, porque ele sabia que o seu Deus providenciaria o socorro. Olha, se eu for lá, eu vou ofuscar a glória de Deus. Deus está mandando eu insistir com você: não ofusque a glória de Deus para a sua vida. Não peça socorro aos homens. Dobra o teu joelho, peça socorro ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele vai te socorrer. Não recorra aos homens, deixe que a glória de Deus venha sobre a sua vida, e que o nome dele seja glorificado pelo milagre que ele vai realizar. Glória a Deus. Aleluia. Verso 8: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Tem aqui, irmãos, um propósito lindo da parte de Deus para as nossas vidas. E se nós continuarmos a temer a Deus, isso se cumprirá em nós, irmãos. Não precisa de temer o teu futuro, não precisa de temer a sua situação econômica, não precisa de temer o que vai acontecer com a sua geração futura, não precisa de perder o sono. Deus é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Ou seja, o Senhor cumpre o propósito para comigo. Por que você foi criado? Tudo tem um propósito de Deus, e Deus revela a nós o seu propósito. Você sabe por que você foi criado? Moisés contou o testemunho dele aqui, ele sabe por que ele veio para Campinas. Foi providência de Deus. Eu estou aqui porque eu tinha um propósito com Deus.
havia promessas de Deus. Você não morre, irmãos, sem que Deus faça cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu, desde que você permaneça fiel a Ele. As promessas dele se cumprem. Pessoas morreram como Abraão, sem ver o cumprimento da promessa, sem ver a totalidade, mas ele viu o seu filho nascer. José, antes dele morrer, ele disse para as pessoas: olha, eu sei que Deus vai tirar vocês aqui do Egito, e quando vocês saírem do Egito, não deixe meus ossos para trás. Quem tem promessa de Deus, Deus cumpre, Deus honra a sua palavra. O amor dele permanece para sempre. Atos 23:11 nos diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, sendo perseguido pelos principais da sinagoga, pelos saduceus, pelos fariseus, e ali Deus dá uma porta de escape para ele. Ele é tomado ali pelos soldados, tiram ele daquele local, e ele estava ali encarcerado, mas veio uma promessa de Deus para a vida dele: olha, Paulo, da mesma maneira que você testemunhou aqui, importa que você testemunhe lá em Roma, importa que você fale das minhas grandezas lá em Roma. Você não vai morrer aqui não, Paulo, você vai para Roma. Deus cumpriu. Naufrágio, serpente, tantas coisas aconteceram com Paulo, porém Paulo chegou em Roma são e salvo. Quando Deus tem promessa, Ele cumpre. E para nós concluirmos a parte B: não abandones as obras das tuas mãos. Quero fazer uma pergunta para a igreja: quem que é a obra de Deus? A obra das suas mãos? Quem? Os homens. Nós somos a obra de Deus. Lá no livro Gênesis capítulo 1 e verso 26, Gênesis 2 e verso de número 7, ali fala sobre a criação do homem. As demais coisas foram criadas pela palavra de Deus. Nós fomos criados pela mão de Deus. Ele formou o barro, depois soprou em nossas narinas o seu espírito, e nos deu fôlego de vida. E aqui o salmista diz: não abandones as obras das tuas mãos. Deus, irmãos, não abandona os seus. Deus nunca virou as costas e largou alguém para trás, irmãos. Ao longo da história, nós veremos que Deus sempre guardou, protegeu, livrou os seus, até o dia que Ele havia combinado. Porque, irmãos, a morte, Deus tem prazer na morte dos justos, dos santos. Deus tem prazer. Quando Paulo chegou em Roma, primeiro julgamento dele, ele foi posto em liberdade, porque não apareceu nenhum acusador contra ele. Após ele ter sido solto, ele prega mais por um pouco de tempo a palavra de Deus, e novamente ele é preso, e aí sim, ele é condenado à morte. Mas tudo aquilo que Deus havia falado para Paulo se cumpriu. E Paulo estava lá triste, cabisbaixo, chateado, porque ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estava triste quando ele falou isso? Estava alegre, porque ele sabia que agora para ele restava o quê? Uma coroa. A morte era certa para ele, mas havia uma coroa para ele também, havia galardão para Paulo, e ele estaria nos braços do seu Deus. Por isso que Paulo tinha essa convicção quando ele pregava. Irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor para nós encerrarmos. Romanos 8:32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Ou seja, Deus já deu o que era mais precioso por mim e por você, que era seu filho. Ele já deu. E agora Deus não vai dar o resto para nós? Tudo aquilo, irmãos,
que não é efêmero, tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que é glorioso, pertence àqueles que são filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. Por isso que o salmista diz assim, não abandones as obras das tuas mãos. Davi ainda não tinha visto Jesus, mas nós já recebemos Jesus como nosso Salvador. Davi morreu na esperança que o Messias viria. Nós vivemos porque o Messias veio. Nós estamos aqui nessa noite porque Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Deus deu aquilo que Ele tinha de mais precioso por mim e por você. Deus não abandona as suas criaturas, mas Ele salva, transforma, regenera, liberta, cura e leva para o céu. Ele faz a transformação necessária. Confie somente nesse Deus, exalte a esse Deus, glorifique a esse Deus, viva a esperança de um amanhã em Deus. Não se preocupe, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas Ele preparou lugar, e depois Ele disse que também voltaria, para que onde Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele. Você está guardado e escondido em Deus. Você está protegido por Ele. Não importa o que aconteça, sempre tem um louvor de gratidão ao nome do Senhor. Aonde você estiver, no meio da luta, da tempestade, dá glória a Deus, louve a Ele, exalte a Ele, porque nós temos motivos de sobra para exaltá-lo e glorificá-lo. Pai, graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de meditarmos na Tua palavra, de aprendermos um pouco mais sobre a Tua glória, sobre o Teu reino, sobre a Tua providência, meu Deus, sobre o Teu amor sobre nós, ó Pai. Te louvamos e te exaltamos, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que teve a oportunidade de ouvi-la, Senhor, esta mensagem, por aqueles que estão conectados conosco, por aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Deus, que eles possam, Senhor, sentir o toque do Teu Espírito, ter a confiança em Ti, ó Pai, confiança ao ponto de não negligenciar o Seu nome, mas colocar toda a confiança em Ti, depositar a segurança total nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, que nós possamos ter essa convicção, como Esdras teve, como o Senhor Davi teve, como Elias teve, Senhor, e obedecer a Tua voz, mesmo que aparente ser, ó Pai, algo impossível aos nossos olhos, porque nós sabemos que tudo é possível ao que crê, tudo é possível a Ti, Senhor, não há nada impossível. Tu és o Deus soberano e a Ti rendemos louvores, glórias e adoração ao Teu santo e eterno nome. Em nome de Jesus oramos e por fé te agradecemos. Amém, Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor?